meus amigos, amigas, sejam todos bem-vindos, internautas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo deste livro, Vida e Atos dos Apóstolos. Como eu sempre digo, foi escrito por Karl Schutel, ainda enquanto estava encarnado. Hoje nós vamos reiniciar no capítulo A Cura de um Coxo e o Discurso de Pedro. Para isso nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 a 10. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punham cada dia à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E este, vendo a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava-lhes que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando os olhos nele, juntamente com João, disse: olha para nós. E ele, esperando receber deles alguma coisa, olhava-os com atenção. E ele, Pedro, disse o seguinte: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram, e dando um salto, pôs-se de pé. E começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconhecendo ser este homem que se assentava a esmolar à porta formosa do templo. Todos ficaram cheios de admiração e pasmo pelo que lhe aconteceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 a 10. Então vamos ver agora qual é a narrativa, o esclarecimento que Karl traz para nos deixar dentro desse texto. Dizer o seguinte: esta narrativa é muito simples, cujo fato nenhum caráter miraculoso encerra, pois são inúmeros os casos de curas narrados nos evangelhos e até no Antigo Testamento, que vem demonstrar mais uma vez que a cura dos enfermos por ação psíquico-magnética faz parte do programa de Jesus, como bem compreenderam os apóstolos e o Espiritismo apregou e divulga. Então, de fato, meus amigos, amigas, o trabalho, ou antes, a missão no apostolado não consiste em cultos. Veja bem, não consiste em cultos, nem está sob a ação de ritos desta ou daquela espécie. O seu desiderato não pode deixar de ser fazer o bem. Porque o objetivo maior do Espiritismo é fazer o bem, é revivenciar o cristianismo primitivo. Então, ide, como disse o Cristo, ide por toda parte, curai os enfermos, expeli os demônios, os espíritos inferiores, e anunciai o Evangelho. E estudando a vida dos apóstolos e seus atos, como nós estamos fazendo agora, nós vemos que todos eles, assistidos pelos Espíritos do Senhor, se focaram, deram atenção a essas recomendações e limitaram a sua tarefa às coisas espirituais e não materiais.
Então a vida dos apóstolos começou com a aprendizagem deles durante o tempo que estavam com o Cristo, desdobrando-se em grande atividade após a passagem do Mestre para a vida espiritual, depois de terem recebido o Espírito no cenáculo. Como nós vimos, aquela manifestação de xenoglossia não foi nada de miraculoso, nada de milagres. Só foi possível porque esses espíritos, os apóstolos, já tinham estas vivências anteriores guardadas no seu subconsciente. O que foi feito? O mundo espiritual, através de uma materialização espiritual, acessou na mente de cada apóstolo estas vivências. Puderam eles então se manifestar através da xenoglossia, ou seja, cada um falar numa língua diferente, de tal forma que todos que ali estavam, de qualquer idioma, conseguiram entender. Não foi milagre. Isso é importante deixar muito claro, porque o próprio Cristo disse: eu não vim derrogar a lei do Pai, eu vim cumprir a lei do Pai. Continua então Caibar. Antes do Pentecostes, nada, absolutamente nada, eles, apóstolos, fizeram, a não ser aprenderem com Jesus o modo pelo qual deveriam agir, para que a grande filosofia, a grande doutrina, o cristianismo, pudesse ser, ou antes, pudesse constituir-se depois numa religião mundial. Por que religião? Porque nos religa a Deus, é do latim religare, religião, nos religa a Deus no momento em que nós estamos todos juntos. Então, nesta passagem, nós observamos, primeiro, que os apóstolos eram destituídos de bens, prata, ouro, não tinham absolutamente nada, mas tinham uma coisa muito superior, a prata e o ouro, coisas que com estes metais não se pode fazer, pois que eles as faziam com o quê? Com o dom de Deus, a mediunidade. Que a cura do coxo, todo mundo sabe que um problema de nascença na perna, pois a cura do coxo foi um processo psíquico-magnético, tendo eles empregado a fixação dos olhos, olha para nós, quando disse Pedro, e também estabelecido o contato com o doente, quando ele deu a mão, Pedro tomou-o pela mão direita. A cura foi rápida, os membros entorpecidos adquiriram vigor, firmando-se então os pés e os dedos, os artelhos do paciente. Por que tudo isso aconteceu? Porque esta energia que foi passada de Pedro, que veio da espiritualidade, foi muito forte, muito vigorosa. Com isso, conseguiu recompor, substituir uma molécula malsã por uma molécula sã imediatamente. Então, como é muito natural, todo o povo cheio de admiração e pasmo pelo que acontecera, ficaram todo mundo em volta de Pedro e de João, de olhos fixos para os dois apóstolos, sem compreender o objetivo maior dessa cura. Como eles puderam fazer isso? Então foi quando Pedro, no pórtico de Salomão, era uma coluna que tinha dentro do templo, deliberou falar a todo aquele povo que estava em torno dele, exaltando o poder de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que glorificou a Jesus com o auxílio de quem? E por cuja fé aquele homem se havia restabelecido.
Então, não foi, disse Pedro, palavras textuais, por nosso poder ou por nossa piedade que o fizemos andar. E estendeu-se em considerações doutrinárias, relembrando a paixão do Cristo, as profecias feitas a esse respeito, as recomendações de Moisés aos israelitas sobre a adoção do moço profeta que Deus deveria suscitar. Esta recomendação de Moisés, quem quiser entender, basta procurar no livro Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 21, que vai entender bem a adoção do moço profeta, que Moisés adota como um profeta, referindo-se ao Cristo. E também ele faz referência às profecias de Samuel e àqueles que o sucederam a respeito do Cristo. No capítulo, então, que nós estamos discutindo, este aqui, o leitor encontrará, se quiser buscar, nós vimos aqui versículos 1 a 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Se cada um dos companheiros presentes aqui, ou em casa, quiserem se aprofundar no discurso de Pedro, vejam os versículos 11 a 26. Deixamos então aqui, Caibar vai deixar de falar da cura do coxo com grande profundidade, porque ele escreveu também a respeito disto numa obra, num fascículo chamado Histeria e Fenômenos Psíquicos, as curas espíritas. Ali ele se aprofunda sobre esta cura. Então, meus amigos, vejam, qual é a lição que fica nesse estudo? Se nós queremos um dia ser curados, nós temos que olhar para o Cristo com aquela vontade de ser curado. Não adianta simplesmente nós falarmos com os lábios, temos que falar com o coração. O coração tem que estar envolvido, porque senão nós não nos curaremos dos males que nós temos. Entendamos aqui males físicos, males psíquicos e males espirituais, todos eles. Não vamos imaginar que um golpe de mágica que não existe vai nos tirar das nossas dificuldades. Arregacemos as mangas, trabalhemos com muita vontade e acreditemos no Pai e no Cristo. Esta é a lição que fica para nós. A tua fé te curou. Tenhamos fé naquilo que estivermos fazendo e naquilo que formos receber, que aí chegaremos aonde pretendemos. Caso contrário, nada se realizará. Perguntas, questionamentos, alguma contribuição para nós? Fique à vontade. Pois não. Tem a questão do merecimento, né? Uma vez que o coxo, ao pedir esmola, ele poderia estar numa condição de refratariedade também, porque o merecimento, no caso, seria de início a pedido de esmola. Tá. Né? De pronto, ao estabelecer o contato visual, mesmo que o interesse fosse esmola, a fé de Pedro, né, os ensinamentos, o dom que ele já tinha, né, foi transmitida àquela pessoa. Sim. Independente da fé do coxo. Do pedinte. Do pedinte, né, no caso. Então, eu me questiono sobre o merecimento, no caso. Né? Nós temos outros exemplos, como aquela mulher que tocou na túnica de Jesus. Na túnica e se curou. E aí já é uma outra questão. É um outro tipo de cura. Isso, já vem a questão da própria fé da pessoa. Isso. Aqui, esta fé, pelo que nós depreendemos, ela se manifestou no momento em que Pedro pediu, olhe para nós.
neste momento foi um olhar tão profundo que com certeza este olhar fez com que o pedinte abrisse um espaço mental para que ele fosse curado. Porque se ele não desse uma atenção devida, continuasse bloqueando aquele recebimento de energia, com certeza ele não seria curado. Então o simples fato dele olhar, e olhar também, aquilo deve ter despertado dentro dele esta vontade da cura. Tanto que a cura se fez de imediato. Por que se fez de imediato? Porque também era um problema não muito grave. Porque se fosse um problema gravíssimo, não iria ser feito assim, porque milagre não existe. Demandaria mais tempo. Então era um problema que a energia doada, com aquela velocidade que foi doada, com aquela pureza com que ela foi doada, ela propiciou essa cura imediata. Isso é o que nós entendemos. Então você poderá perguntar, e merecimento? Não cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que o Pai não saiba. Então tudo que nos ocorre deve haver um merecimento. Senão, não teríamos também, mas temos que querer, o mais importante. Porque se de repente ele ali virasse o rosto, não olhasse para o Pedro, nada aconteceria também. Vocês não concordam? Por outro lado, você estava preparado, né? Também, como fazia parte. Como diz aqui que ele sai pulando, saltando. Como ele fazia parte da missão do Cristo, era alguém que tinha uma possibilidade real de ser curado. E outro, até hoje, imagine naquela época, até hoje, nós, ao vermos uma situação fora da normalidade como essa, nós ficamos admirados. Imagine naquela época. Então precisava de alguma forma para chamar a atenção das pessoas, para quê? Para buscar a Deus e não ficar só preso à materialidade. Então esses fenômenos todos já vieram todos planejados por Jesus, com certeza. Mas para quê? Para nos despertar para as realidades da dualidade espírito-matéria. Com certeza. Engraçado. Mas aqui, na próxima lição ele vai ser preso, né? Pedro e João, né? Pedro e João. Que era proibido fazer, né? Era proibido. É como o próprio Cristo. Como o próprio Cristo deu o exemplo no outro estudo que nós fizemos. Se uma ovelha, no sábado, cai no buraco, você não vai buscar? Vai. Se o homem que tem um valor maior do que a ovelha não pode ser atendido no sábado, então deu uma lição nos judeus na época muito forte. Que não aprendeu, né? Não só os judeus, e nós também, né? A maioria de nós continuamos aí perdidos. É só isso, né? Foi não. Vai, né? Foi não. Ele acabou de complementar o que eu disse aquele dia. Pequeno problema. Mas é o seguinte, eu acho que essa questão do milagre na realidade, na realidade, você não precisa de ninguém, absolutamente nada, porque no seu dia a dia, tudo aquilo que você pede com força, na realidade não é só você que está pedindo, porque tem um espírito, quando você pede, necessita e merece, automaticamente, então você não precisa de ninguém. Eu me convenço disso, entendeu? É verdade. Porque eu não acredito que uma pessoa vai me fazer milagre. Não, milagre não existe. Não, eu estou dizendo, o milagre que você acabou de dizer, você se negando a dizer a palavra milagre. Mas eu não acredito, eu também penso como você. Mas o que eu penso é que você não precisa de ninguém para fazer com que você consiga uma coisa forte. O próprio Cristo sempre falou, a tua fé te curou. Exatamente. Então Você não tem que precisa ter de fé e ninguém. querer. O que eu acho, por exemplo, eu trabalho no passe. Eu acho que já é uma ambientação diferente, porque ali você vai transmitir uma energia, você vai emprestar uma energia sua para que os bons espíritos que estão lá transformem ela de uma outra forma que a gente não conhece
e vai doar aquilo ali para o paciente, tanto necessitados. encarnado quanto desencarnado, não é isso? Exatamente. Exatamente. Isso. Então, a questão da gente falar assim, o cara botou a mão assim, fez um milagre e aconteceu, eu sarei na hora. Eu nunca acreditei nisso. Não. É porque o seu dia a dia, ele tem 24 horas, você precisa muito mais de você mesmo, igual o médico. Quem é o melhor médico? É você. Você é o melhor médico seu, né? Então a gente às vezes fala, o cara, eu vou na igreja que ele faz milagre, que o cara faz milagre. Milagre, coisa nenhuma. Não, isso não. Também não acredito. O próprio Cristo deixou claro, como eu disse no começo, eu não vim derrogar as leis do Pai, eu vim cumprir. No universo não tem milagre. Tem fenômenos que nós ainda não conhecíamos. Muitos deles já conhecemos hoje. Quantos ainda não conhecemos? Porque numa evolução de zero que nós começamos, simples e ignorantes, para um dia chegar a Deus, nós estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Então imagine o que tem à frente para nós conhecermos, o que tem a ser desvendado, não no sentido de oculto, escondido, mas para aprender dentro da natureza que nos cerca. Muita coisa, muita coisa. Mais perguntas? Mais comentários? Então vamos em frente. Então vamos falar agora do capítulo seguinte, Atos, capítulo 4, versículos 1 a 4. A prisão de Pedro e a prisão de João. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, sobrevieram-lhes os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, enfadados por ensinarem eles ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos, e deitaram mão neles e os detiveram até o dia seguinte, pois já tinha chegado a tarde. Muitos, porém, daqueles que ouviram a palavra, creram, e elevou-se o número dos homens a quase 5.000. Então, só um esclarecimento que está aqui, quem quiser se aprofundar, no Evangelho segundo o Espiritismo, só para saber quem são os saduceus, está muito claro na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é o seguinte: saduceus é uma seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C., assim chamada em virtude do nome de seu fundador, Sadoc. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, ou na existência dos espíritos bons e maus. Apesar disso, acreditavam em Deus. E embora nada esperassem após a morte, serviam-no com interesse de recompensas temporais, ao que, segundo acreditavam, se limitava a sua providência. A satisfação dos sentidos era para eles o fim principal da vida, os saduceus. Quanto às escrituras, apegavam-se ao texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição, nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores de culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e tornou-se um partido político sempre oposto aos fariseus. Isso aqui é a época do Cristo. Então, só para vocês terem uma ideia, quem é que, enquanto falava Jesus, sobrevieram-lhe os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Então agora vamos ver o que é que Caibar comenta a respeito. Desde que a classe sacerdotal entrou no mundo, tem sido perene, constante a luta que essa classe promoveu contra os apóstolos. Um sacerdote, seja do credo que for,
não suporta absolutamente um apóstolo. Para os sacerdotes, os apóstolos são os perversores da consciência, são magos, feiticeiros, portadores do demônio. Dotados de atroz orgulho, imbuídos de um egoísmo mortífero, os sacerdotes de todos os tempos têm-se como os representantes de Deus na terra, os chefes de tudo e de todos. Só eles são sábios, continua Caibar Schutel. Só eles são virtuosos, só eles são santos, só eles interpretam a vontade de Deus. Nos banquetes, nas festas, na sociedade, na família, os primeiros lugares são sempre ocupados pelos sacerdotes. Nas praças públicas querem ser cumprimentados. As suas sentenças são irrevogáveis e a sua palavra infalível. Passe o leitor uma vista de olhos no sacerdotalismo hebreu, no sacerdotalismo levítico e atualmente no sacerdotalismo romano e protestante, para melhor se inteirar da nossa afirmação. Caibar Schutel. No tempo ou no início do cristianismo, conforme depreendemos dos evangelhos, foi tão abjeta a ação dos sacerdotes que Jesus, o manso, o humilde filho de Jesus, viu-se obrigado a apostrofá-los. Quase no fim do seu trabalho messiânico, nas vésperas da sua condenação, Jesus se conteve e ergueu o brado dos 7 ais contra o sacerdotalismo que, no dizer do Mestre, fechou aos homens o reino dos céus. Abstemo-nos de transcrever este libelo, não porque deixemos de ser solidários com Jesus, mas porque, em qualquer Novo Testamento, católico ou protestante, o leitor encontrá-lo-á no capítulo 23, versículos 13 a 39 de Mateus. São eles os perseguidores dos profetas, os assassinos dos sábios e dos mensageiros de Deus, raça de víbora, desconhecem a justiça, desconhecem a misericórdia e desconhecem a fé. São cheios de rapina e podridões. Devoram as casas das viúvas e seus olhos estão sempre voltados para as ofertas. O seu Deus é o ventre, como disse Paulo. Como poderiam eles, que a ninguém curavam, suportar a cura operada por Pedro e João? Como poderiam os incrédulos e materialistas saduceus ouvir falar na ressurreição de Jesus e na ressurreição dos mortos, se eles não acreditavam, simplesmente pouco? Não podendo vedar a palavra aos apóstolos e proibir-lhes a cura dos enfermos, decidiram prender os intimoratos da nova fé. E não é isso que também temos observado na época atual, em que o sacerdotismo protestante romano, principalmente o romano, desenvolve uma atividade guerreira nunca vista, concorrendo direta e indiretamente para uma luta fratricida que enche os campos de cadáveres? Veja, Caibar está falando isso em 1932, 33. Na época ele sofreu uma perseguição terrível da Igreja Católica. Está lá, está escrito nos livros dele. Então ele está se referindo a isso. Mas hoje nós vemos que, de uma forma disfarçada, as coisas continuam.
Onde está o quinto mandamento da lei de Deus que a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana mandou transcrever nos seus catecismos, e a Santa Igreja Protestante também mandou imprimir em seus livretos? O mandamento é só para ficar escrito e não para ser cumprido. Felizmente, os tempos passam como relâmpagos e o reino de Deus se avizinha. Esses poderosos que semeiam a desolação e a morte já estão nos seus últimos estertores, pois com a próxima vinda do reino de Jesus, tudo será renovado e a seara será entregue a quem der frutos de fé e de misericórdia. Diz finalmente o texto que, apesar da grande pressão sacerdotal que dominava com os governos da época do Cristo, as conversões eram verificadas em massa, já contando o cristianismo em poucos dias, como está aqui, só nas circunvizinhanças de Jerusalém, quase 5.000 homens. Veja, lá na época. Então vejam só, meus amigos, amigas internautas, estas pressões, como se vê na Bíblia, nos diversos relatos, no Velho e no Novo Testamento, quando alguém se vê nas suas benesses, vê que pode ser prejudicado nas facilidades, a tendência natural é ir contra aquilo que poderá terminar com as coisas tranquilas e serenas que nós temos. Nós, seres humanos, estamos hoje num nível muito baixo, muito pequeno, no nível de provas e expiações, vivenciando a transição para a regeneração. Então nós, dentro da do nosso conforto mental, nós não queremos fazer as modificações necessárias para assimilar, pôr em prática o que o nosso querido mestre, modelo e guia veio nos ensinar. Amor a Deus e amor ao próximo como a ti mesmo. Então nós estamos imaginando que vamos ficar sempre assim. Eu que estou na posição A, ficarei eternamente na posição A, o outro na B e assim sucessivamente. Não. Cada um de nós estamos numa posição para aprender, para modificar, para alterar aquilo que estamos vivenciando. Fazer com que aqueles que estão ao nosso lado façam brotar em seu coração a paz, o amor, a harmonia e o equilíbrio. Que é isso que o Cristo veio trazer e que nós até hoje não entendemos. Estamos com a cabeça voltada para baixo, preso ao materialismo como os saduceus e achando que vai ser sempre assim, que nada vai mudar. Diz Emmanuel no livro Plantão de Respostas, volume 2, que em 2057 estaremos em regeneração. Diz doutora Marlene Nobre no livro Não Será, em parceria com o Geraldinho, Não Será em 2012, que o Cristo, por muito nos amar, nos deu uma prerrogativa, nos deu uma possibilidade de que até o ano 2019, 2020, nós mudemos o nosso coração, mudemos as nossas atitudes, abramos o nosso campo mental para finalmente receber Jesus, nos colocar em prática os seus ensinamentos. Mas, infelizmente, o que temos visto não é nada disso. A prova está aí no dia a dia, no noticiário das televisões, do rádio, dos jornais, que por bobagem irmãos estão tirando a vida de irmãos e acham que é isso, é matéria. Não é. Não é para isso que fomos criados. Cada um de nós temos uma individualidade. Como eu disse há pouco, fomos criados simples e sem sabedoria.
para que com o nosso esforço, dedicação, amor a Deus e amor ao próximo, desenvolvamos dentro de nós as possibilidades da paz, do amor, da harmonia e do equilíbrio, para um dia regressarmos ao Pai, para ficar em atitude, em beatitude de adoração. Não, isso não existe. O universo é trabalho contínuo e constante. Vamos ficar, sim, auxiliando o Pai nos trabalhos do universo, como eu disse, que está em contínua e constante expansão. Deus continua criando partículas espirituais. Novos mundos estão sendo criados, primitivos, para que essas partículas possam ser levadas para o desenvolvimento. E nós, um dia, cada um de nós, seremos como o nosso irmão mais velho, Cristo. Também receberemos das mãos do Pai esta incumbência para desenvolver o planeta. Depende de cada um de nós. Perguntas, comentários? Nada, dona Júlia? Nenhuma pergunta? Puxa. Meu Deus. Tudo bem. Então, olha, se nós voltarmos no tempo, formos estudar desde o surgimento da igreja, nós vamos ver as dissensões que houveram, as dissensões entre as pessoas que não gostavam e não gostam até hoje, nós, seres humanos, de sentar, trocar ideias, conversar, achar um ponto comum de equilíbrio. Não, normalmente o orgulho, a vaidade, o egoísmo faz com que as pessoas que têm alguma posição de mando se sintam acima de todas as perspectivas e acham que podem impor as coisas. Não pode ninguém impor nada. Nós temos que pensar no nós e não no eu. Porque na hora que fecharmos os olhos aqui, frente aos dois filmes que se passam simultaneamente na nossa mente, nós vamos chorar, haverá choro e ranger de dente. Porque aí é que nós vamos ver que nós fizemos tudo errado daquilo que deveríamos fazer. Quantos desses mandatários que se julgavam insubstituíveis, quantos estão no cemitério? Ou melhor, os restos mortais. Mas quantos estão nas regiões trevosas, chorando, lamentando, por ter tido a oportunidade de introduzir as coisas para a coletividade e se mantiveram no eu, minha família, meus amigos, e não a coletividade. Quantos que nós mesmos, trabalhando na casa espírita, neste intercâmbio com o mundo espiritual, quantas vezes já não recebemos esses irmãos lamentando, chorando, pedindo uma nova oportunidade? E lembremos que Deus nos dará sempre esta nova oportunidade. Só que, como eu brinco sempre, no parafuso da vida, a porca é dada um apertozinho. Ao invés de nós virmos com uma saúde integral, de repente a gente vem sem braços, sem pernas, vem com alguma dificuldade, vem sem consciência e por aí afora. A escolha é nossa. A escolha está em nossas mãos. Qual é o modelo a seguir? Está aí. Paz, amor, harmonia e equilíbrio. Alguma pergunta? Algum comentário? Então nós vamos encerrar aqui. No próximo encontro, nós continuaremos com o capítulo Pedro e João defendendo-se perante o Sinédrio. Muito obrigado a todos, internautas, e até o próximo encontro.